Imagine o cenário. É o ano de 1812. A vastidão congelada da Rússia se estende à frente. Um inferno branco onde a grande armé de Napoleão se desintegra sob o peso do inverno brutal e da resistência implacável. Mas não é a Rússia que nos interessa agora, e sim um campo de batalha imaginário. Um que poderia ter mudado o curso da história de uma forma tão drástica que as mentes do século XIX mal poderiam conceber. Estamos em um dia de outono, talvez um pouco antes da campanha russa, ou talvez em um ponto crucial dela, onde as forças francesas, ainda poderosas e temíveis, se reúnem. As tropas marcham em colunas imponentes, seus mosquetes reluzindo sob o sol fraco, as águias imperiais tremulando no alto. O som ensurdecedor dos tambores de guerra e das gaitas ressoa pelo ar, um ritmo marcial que impulsiona milhares de homens. A disciplina é férrea, a moral alta, a crença no gênio de Napoleão quase inabalável. O imperador, em seu cavalo, talvez um alazão impetuoso, observa suas legiões. Seu olhar é penetrante, sua mente, um caldeirão de estratégias e táticas que revolucionaram a guerra. Ele planeja o próximo movimento, talvez uma manobra de flanco devastadora. Um ataque frontal massivo ou uma finta para desorientar o inimigo. A cavalaria pesada, os coraceiros, formam um muro de aço, prontos para a carga. A infantaria, com seus fuzis de pederneira e baionetas caladas, aguarda a ordem para avançar. A artilharia, com seus canhões de bronze, é posicionada para devastar as linhas inimigas com bolas de canhão e metralha. Este é o ápice da Guerra Napoleônica, uma máquina militar sem precedentes em sua época, capaz de esmagar impérios e redefinir fronteiras. Mas, e se, nesse momento de poder e glória, um intruso de outra era, um fantasma do futuro, decidisse intervir? Não um exército inteiro, não uma frota de naves espaciais, mas uma única, silenciosa e letal máquina voadora, um bombardeiro stealth. Especificamente, estamos falando de um Nomad B-2 Spirit. Vamos analisar o que esse encontro significaria. Primeiro, o B-2 Spirit. Essa aeronave não é apenas um avião. É uma obra-prima da engenharia e da guerra eletrônica. Sua principal característica, o stealth, não é apenas uma palavra da moda. É uma filosofia de design que o torna virtualmente indetectável pelos meios tradicionais de radar. O B-2 foi projetado para penetrar o espaço aéreo inimigo mais fortificado e entregar sua carga letal com impunidade. Ele voa a altitudes de cruzeiro que podem chegar a 50 mil pés, ou mais de 15 mil metros, muito acima do alcance visual e auditivo de qualquer ser humano no chão. Em 1812, sua velocidade de cruzeiro subsônica, cerca de 0,8 Mach, ou aproximadamente 980 km por hora, permite cobrir vastas distâncias rapidamente. Agora, o arsenal que o B-2 pode carregar. Estamos falando de até 80 bombas Mark 82 de 500 libras, ou 36 bombas Mark 84 de 2.000 libras. Mas, para um cenário tão específico e devastador, o B-2 provavelmente utilizaria armamento de precisão guiado. Pense em bombas GBU-31J da Mitchatec Munition, que são bombas Mark 84 com um kit de guiagem por 10. Ou, se quisermos ser ainda mais dramáticos, Tretorben, embora estas sejam projetadas para alvos fortificados e subterrâneos, e seriam um exagero para tropas em campo aberto. Para o nosso propósito, as Gidans são perfeitas. Elas combinam poder destrutivo massivo com precisão cirúrgica. Voltemos ao campo de batalha napoleônico. O ar está denso com um cheiro de suor, pólvora e terra. Os comandantes gritam ordens. Os sargentos as repetem. Milhares de homens se movem como um único organismo, suas vidas e destinos entrelaçados na dança mortal da guerra. De repente, sem aviso, sem um som sequer no céu, a destruição começa. O B-2, operando a uma altitude inatingível e invisível, libera suas bombas. Vamos imaginar que ele carrega um mix, digamos, de 16 a 24 bombas GBU-31. JDAM,
Cada uma dessas bombas de 2.000 libras é capaz de criar uma cratera de cerca de 15 metros de diâmetro e 6 metros de profundidade, com um raio de fragmentação letal que se estende por centenas de metros. O impacto cinético e a explosão de uma única GBU-1 contra uma formação de infantaria ou cavalaria em massa seriam absolutamente catastróficos. A primeira bomba atinge o centro de uma coluna de infantaria da Guarda Imperial. A explosão não é apenas um som. É uma parede de ar comprimido, uma onda de choque que esmaga tudo em seu caminho. A terra se eleva em uma nuvem de poeira e detritos, arremessando homens, cavalos e equipamentos para o alto. O impacto é tão violento que os corpos são desintegrados, transformados em fragmentos irreconhecíveis. A força da explosão, a pressão atmosférica subindo e caindo em milissegundos, rompe órgãos internos, estraçalha tecidos, quebra ossos. O som é ensurdecedor, um trovão que não vem do céu, mas da própria terra se abrindo. A poeira e a fumaça mal começam a se assentar quando a segunda bomba atinge, desta vez um esquadrão de couraceiros. Cavalos e cavaleiros, com suas armaduras reluzentes, são simplesmente varridos da existência. O ferro e o aço, antissímbolos de força, são transformados em estilhaços mortais, adicionando a carnificina. A terceira bomba cai sobre a bateria de artilharia, detonando os depósitos de pólvora e munição adjacentes em uma série de explosões secundárias que amplificam a devastação. Os canhões de bronze, tão orgulhosos e pesados, são arremessados como brinquedos, retorcidos e quebrados, suas tripulações aniquiladas. O ataque não para. Em poucos segundos, talvez um minuto, o B-2 libera sua carga total. As bombas caem em um padrão pleno, atingindo as concentrações de tropas, os pontos de comando, os depósitos de suprimentos e as rotas de retirada. O que antes era uma formação militar coesa e orgulhosa, agora é um pandemônio indescritível. O ar se enche com os gritos dos feridos, o relinchar aterrorizado dos cavalos, o cheiro metálico de sangue e o odor acre de pólvora. A fumaça esconde o sol, transformando o dia em uma penumbra infernal. Os soldados napoleônicos, treinados para enfrentar balas de mosquete, baionetas e bolas de canhão, não têm absolutamente nenhuma referência para o que está acontecendo. Eles não veem o inimigo. Não há artilharia inimiga visível, não há infantaria avançando. A morte vem do nada, do céu limpo, com uma força que desafia toda a compreensão. É a ira de Deus, um castigo divino, aterrorizante em sua inexplicabilidade. O pânico se espalha como um incêndio incontrolável. A disciplina, a coesão, a moral, tudo se desfaz em segundos. Napoleão, testemunhando isso, seria tomado por um horror e uma confusão que poucas vezes experimentou. Seu gênio militar, baseado em observar o campo de batalha, mover tropas, calcular riscos e oportunidades, seria completamente inútil. Não há alvo para suas táticas, não há formação para seus canhões, não há inimigo para sua cavalaria carregar. Ele estaria observando a aniquilação de seu exército por uma força invisível e incompreensível. Seu exército, a máquina de guerra mais avançada de sua época, estaria sendo reduzido a pó por um único artefato voador, uma máquina que opera em uma dimensão tecnológica que ele não poderia sequer sonhar. As baixas seriam monumentais. Não apenas os mortos e feridos diretos pela explosão, mas também aqueles que morreriam de ferimentos causados por fragmentos, estilhaços, colapso de edifícios próximos se houver, ou simplesmente pela onda de choque. O número de mortos e mutilados em um único ataque de um B-2 contra uma concentração de tropas napoleônicas poderia facilmente chegar a dezenas de milhares em questão de minutos. Um único B-2 poderia efetivamente destruir um corpo de exército inteiro, talvez até mais. Mas o impacto não seria apenas físico. O efeito psicológico seria devastador. Imagine os sobreviventes. Eles não teriam como explicar o que aconteceu. A crença no sobrenatural, na magia, no castigo divino, seria a única forma de tentar dar sentido a tal evento.
A moral de qualquer exército que testemunhasse isso seria irremediavelmente quebrada. A ideia de que uma força invisível pode chover morte do céu sem aviso ou resistência transformaria a guerra em um pesadelo existencial. Quem poderia lutar contra um inimigo que não pode ser visto, ouvido ou tocado, mas que pode aniquilar milhares em um instante? As consequências estratégicas seriam igualmente profundas. Se esse ataque ocorresse em um momento crítico, como antes de uma batalha importante como Austerlitz ou Waterloo, o resultado seria a aniquilação de uma parte crucial do exército napoleônico antes mesmo que a batalha pudesse começar. A perda de centenas de canhões, milhares de mosquetes, suprimentos, cavalos e, o mais importante, dezenas de milhares de soldados e oficiais experientes, seria insuperável para a logística e a capacidade de recrutamento da França napoleônica. A campanha inteira poderia desmoronar. A confiança em Napoleão como líder invencível seria abalada até o seu cerne. Não por derrota humana, mas por uma intervenção que desafiava a própria realidade. Os inimigos de Napoleão, se soubessem o que causou a devastação, o que seria impossível com a tecnologia da época, estariam tão aterrorizados quanto os franceses. A guerra como eles a conheciam teria terminado. Claro, há limitações. O B-2 precisaria de uma base aérea moderna e combustível de aviação. Ele não poderia operar indefinidamente sem reabastecimento e manutenção. Mas para um único ataque devastador contra um alvo primeiro, sua eficácia seria absoluta. Não há defesa. Mosquetes não podem atingir 15 mil metros. Canhões daquela época tinham um alcance efetivo de apenas algumas centenas de metros e uma elevação máxima que não se compararia. Balões de observação não poderiam detectar um objeto stealth. A tecnologia de 1812 simplesmente não possuía os meios para sequer identificar a ameaça, muito menos combatê-la. Em suma, um único bombardeiro stealth B-2 Spirit em 1812 seria o equivalente a um deus da guerra descendo dos céus. Ele não apenas venceria uma batalha, ele desintegraria a capacidade de combate de um exército inteiro e, possivelmente, mudaria o curso da história de forma irreversível. A era napoleônica, com suas táticas de linha e coluna, cargas de cavalaria e duelos de artilharia, seria instantaneamente e brutalmente encerrada por um único artefato do futuro. O gênio militar de Napoleão, o fervor de seus soldados, a força de seu império, tudo seria irrelevante diante de tal poder aniquilador e invisível. É uma demonstração assustadora da distância tecnológica que separa as eras e do poder absoluto que a guerra moderna pode exercer sobre qualquer exército do passado. Se você ficou fascinado com esta análise de poder e anacronismo militar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos cenários hipotéticos. E me diga nos comentários, qual outra arma moderna você gostaria de ver em um confronto com uma força militar do passado?